Neste vídeo, vamos revelar os segredos mais obscuros e fascinantes desta ilha enigmática. Preparem-se para uma viagem desde os primeiros exploradores do século XVIII até as descobertas tecnológicas do século XXI. Não percam! Número 1. O mistério inicial da Oak Island. A história da Oak Island começa no final do século XVIII, quando três jovens, Daniel M. Seguines e seus amigos, descobriram uma estranha depressão no solo, suspeitando que poderia ser um esconderijo de tesouros piratas. Começaram a cavar e encontraram camadas de troncos de carvalho e outros materiais que sugeriam uma construção deliberada. Este poço, conhecido como o Poço de Dinheiro, rapidamente se tornou o foco de inúmeras expedições de caça ao tesouro. As primeiras escavações revelaram camadas alternadas de madeira e carvão em intervalos regulares. Isso aumentou as suspeitas de que algo valioso estava enterrado nas profundezas. Ao longo dos anos, muitas equipes tentaram desvendar os segredos do Poço de Dinheiro, enfrentando armadilhas de inundação que constantemente enchiam o poço de água, frustrando os esforços dos escavadores. Uma descoberta intrigante foi uma pedra com inscrições misteriosas traduzida por um professor. Indicava que a uns 12 metros de profundidade estavam enterrados 900 mil quilos de algo desconhecido. Isso intensificou a busca e alimentou lendas de tesouros escondidos na ilha. Quilos de algo desconhecido. Essa descoberta só intensificou a busca e alimentou as lendas de tesouros inestimáveis escondidos na ilha. As teorias sobre a origem do tesouro vão desde os piratas mais infames, como o Capitão Kidd Barba Negra, até sociedades secretas como os Cavaleiros Templários e os Maçons. Alguns acreditam que a Oak Island foi usada como um esconderijo seguro para os tesouros saqueados por esses grupos. A constante aparição de artefatos e moedas de diferentes épocas e lugares só serviu para aprofundar o mistério. Cada nova expedição adicionou peças ao quebra-cabeça, mas nenhuma conseguiu encontrar a recompensa final. À medida que mais exploradores se aventuravam na Oak Island, a própria ilha começou a revelar seus segredos lentamente. A ideia de que um tesouro imenso estava enterrado sob a terra atraiu buscadores de todo o mundo, cada um trazendo novas técnicas e tecnologias em suas tentativas de desvendar o mistério. Com o tempo, a busca pelo tesouro de Oak Island se tornou uma epopeia moderna, unindo gerações em um esforço comum para resolver um dos maiores enigmas da história. Número 2. A evolução tecnológica na busca pelo tesouro. A chegada do século XXI trouxe consigo uma nova era de exploração para Oak Island. Marty e Rick Lagina, dois irmãos com uma paixão por mistérios históricos, adquiriram uma participação significativa na ilha em 2005. Equipados com tecnologia moderna e uma equipe de especialistas em diversas disciplinas, os Lagina estavam decididos a continuar a busca que havia escapado a tantos antes deles. Uma das primeiras vantagens significativas que os irmãos Lagina tiveram sobre os exploradores anteriores foi o uso de tecnologia avançada, como o sonar e a perfuração direcionada. Isso lhes permitiu mapear o subsolo da ilha com uma precisão sem precedentes, identificando possíveis locais de interesse que não tinham sido detectadas antes. Com essas informações, começaram uma série de escavações que levaram a várias descobertas intrigantes, embora na sua maioria desconcertantes. Entre as descobertas mais notáveis dessa nova era de exploração está uma moeda espanhola antiga, encontrada no fundo de um pântano pouco profundo. Essa descoberta sugeriu que havia atividade humana na ilha muito antes do que se pensava originalmente. A moeda, junto com outros artefatos, como plataformas de madeira e fragmentos de cerâmica, apontavam para a possibilidade de que várias civilizações tivessem deixado sua marca na Oak Island ao longo dos séculos. No entanto, a descoberta mais impactante veio na forma de uma espada cerimonial romana. Embora sua autenticidade ainda esteja em debate,
A presença de um artefato romano na Oak Island abriu novas linhas de investigação e teorias sobre a história da ilha. Alguns especulam que os romanos poderiam ter chegado à América do Norte muito antes de Cristóvão Colombo, usando a Oak Island como um ponto de esconderijo para seus tesouros. A inclusão de especialistas em história e navegação, como Sena Alper, permitiu que os Wajina aprofundassem nas origens históricas e nas possíveis conexões dos artefatos encontrados. Alper sugeriu que um mapa antigo da ilha poderia ter sido usado por um grupo de maçons na sua busca por um tesouro enterrado. Este mapa continha símbolos e mensagens crípticas que os irmãos Wajina esperavam decifrar para se aproximar da verdade. Por trás do mistério da Oak Island. Número 3. Os sacrifícios e as maldições de Oak Island. Um dos aspectos mais sombrios e fascinantes da história da Oak Island é a maldição que, segundo dizem, pesa sobre a busca pelo tesouro. A lenda afirma que 7 pessoas devem morrer antes que o tesouro da ilha possa ser revelado. Até agora, 6 pessoas perderam a vida nas diversas tentativas de desvendar os segredos da Oak Island, o que adiciona um ar de perigo e misticismo a cada nova expedição. Rick e Marty Wajina estão bem cientes dessa maldição. E embora não se deixem desanimar por isso, eles reconhecem o risco inerente à sua busca. A história da maldição tem sido um tema recorrente em seus esforços. E cada nova descoberta é feita com uma mistura de emoção e precaução. A ideia de que a ilha exige um preço em vidas humanas para entregar seu tesouro adiciona uma dimensão trágica à já complexa saga da Oak Island. Uma das descobertas mais macabras na ilha foi o achado de fragmentos de ossos humanos nas profundezas do Poço de Dinheiro. As análises de laboratório revelaram que um dos fragmentos tinha ascendência do Oriente Médio, enquanto o outro tinha raízes europeias. Essas descobertas sugerem que pessoas de diversas culturas estiveram envolvidas na história da ilha. E levantam perguntas inquietantes sobre quem eram e o que buscavam. Outra teoria intrigante é que os trabalhadores que ajudaram a enterrar o tesouro foram acorrentados e enterrados vivos para proteger os segredos da ilha. Essa teoria é apoiada pela descoberta de uma corrente com um fragmento de osso de mão em outro poço. A possibilidade de que os espíritos desses trabalhadores amaldiçoem os caçadores modernos adiciona um elemento sobrenatural à busca pelo tesouro. À medida que os irmãos Wajina continuam sua exploração, eles enfrentam não apenas os desafios físicos da escavação, mas também o peso da história e das lendas que cercam a Oak Island. A maldição é um lembrete constante dos perigos inerentes à sua missão, mas também serve como uma fonte de motivação, impulsionando-os a seguir em frente com a esperança de que finalmente poderão desvendar os segredos ocultos sob a superfície da ilha. Número 4. Os Templários e as conexões medievais. A Oak Island está cheia de histórias que sugerem a presença dos Cavaleiros Templários, uma ordem medieval famosa por suas riquezas e mistérios. Diversas descobertas alimentaram essa teoria, incluindo uma moeda com a cruz dos Templários e uma cruz de chumbo que data do século XIII. Essas pistas sugerem que os Templários poderiam ter usado a Oak Island como um esconderijo para seus tesouros mais valiosos. A conexão templária é reforçada pela descoberta da Cruz de Nolan, uma formação de 5 grandes rochas que formam uma cruz perfeita, com uma pedra central que tem gravada a imagem de uma espada. Esse tipo de traço é característico das tumbas templárias na Europa, o que sugere que os templários poderiam ter estado presentes na Oak Island e que enterraram lá algum tipo de tesouro ou relíquia. Além disso, a existência de um cinto de besta templário encontrado na ilha apoia a ideia de que os templários não apenas visitaram a Oak Island, mas também deixaram para trás artefatos que fazem parte de sua história. A possibilidade de que os templários usassem a ilha para esconder a Arca da Aliança ou outras relíquias sagradas é uma teoria que capturou a imaginação de muitos caçadores de tesouros.
Os irmãos Lagina, cientes dessas conexões, têm trabalhado com historiadores e especialistas na Ordem Templária para tentar decifrar as mensagens ocultas nos artefatos encontrados. A esperança é que esses artefatos possam fornecer pistas sobre a localização exata do tesouro e o propósito dos Templários na ilha. Número 5. O papel das sociedades secretas. As teorias sobre a Oak Island não se limitam apenas aos Templários. Outras sociedades secretas, como os maçons, também foram mencionadas em relação à ilha. Acredita-se que os maçons poderiam ter usado a Oak Island como um lugar para esconder tesouros ou documentos importantes. Essa teoria se baseia na presença de símbolos maçônicos em alguns dos artefatos encontrados e na estrutura do próprio Poço de Dinheiro, que alguns acreditam mostrar sinais de engenharia maçônica. Os maçons, conhecidos por seus rituais e simbolismos, poderiam ter construído um complexo sistema de túneis e armadilhas na Oak Island para proteger seus segredos. A ideia de que os maçons usaram a ilha para esconder tesouros importantes levou muitos a buscar pistas em seus rituais e escritos. Os irmãos Lagina têm colaborado com especialistas em maçonaria para investigar essa possibilidade. Eles exploraram a ideia de que o mapa francês de 1347, que receberam como presente, poderia ter sido usado pelos maçons em suas buscas. Este mapa contém símbolos e mensagens que, se forem decifrados corretamente, poderiam levar à localização do tesouro escondido. A conexão com os maçons adiciona mais uma camada de mistério a Oak Island, sugerindo que a ilha poderia ser o cenário de um grande jogo de esconde-esconde entre sociedades secretas que dura séculos. Cada nova pista encontrada fortalece a teoria de que a ilha não esconde apenas tesouros materiais, mas também segredos históricos que poderiam reescrever nossa compreensão do passado. Número 6. Os mistérios do Poço de Dinheiro. Mas também segredos históricos que poderiam reescrever nossa compreensão do passado. Número 6. Os mistérios do Poço de Dinheiro. O Poço de Dinheiro na Oak Island é talvez o aspecto mais emblemático e enigmático de toda a busca. Descoberto pela primeira vez por Daniel M. Seguines e seus amigos, o poço tem sido o centro de inúmeras teorias e expedições. O que faz com que esse poço seja tão especial é seu design complexo, que inclui camadas de troncos de carvalho, plataformas de madeira e armadilhas de inundação que se ativam quando se cava muito fundo. Os irmãos Lagina têm concentrado grande parte de seus esforços em explorar e entender o Poço de Dinheiro. Usando tecnologia moderna, eles tentaram drenar o poço e mapear seus túneis subterrâneos. Apesar de seus melhores esforços, o poço continua sendo um desafio, com a água do mar inundando constantemente os túneis e dificultando a escavação. Uma teoria fascinante sugere que o Poço de Dinheiro é uma armadilha projetada para proteger um tesouro escondido. Os túneis subterrâneos, alguns dos quais estão cheios de fibras de cocô, parecem ter sido projetados para desviar a água do mar em direção ao poço, mantendo-o sempre inundado e dificultando o acesso a qualquer tesouro que possa estar enterrado em seu interior. Essa armadilha engenhosa tem frustrado os caçadores de tesouros por séculos, mas também tem mantido viva a esperança de que algo valioso esteja escondido nas profundezas. O Poço de Dinheiro não é apenas um desafio técnico, mas também um símbolo da persistência e da determinação humana. Os irmãos Lagina, como muitos antes deles, investiram tempo, dinheiro e esforço para desvendar seus segredos. Cada tentativa de acessar o poço e seus túneis é uma prova de engenho e resistência. E cada nova descoberta, por menor que seja, é um passo a mais na solução do mistério. Número 7. A história recente e os avanços tecnológicos. Na última década, a busca na Oak Island ganhou um novo impulso graças à série de televisão A Maldição da Oak Island, que documentou os esforços dos irmãos Lagina e sua equipe. A série atraiu a atenção mundial e proporcionou fundos adicionais para continuar a exploração. Com o apoio do History Channel, os Lagina conseguiram acessar tecnologia avançada e especialistas em diversas disciplinas. Isso levou a várias descobertas importantes.
Um dos avanços tecnológicos mais significativos foi o uso de tecnologia de sonar e escaneamento em 3 dimensões para mapear o subsolo da ilha. Essas técnicas permitiram que os exploradores identificassem possíveis cavidades e túneis que não eram visíveis anteriormente. Além disso, o uso de drones e câmeras submarinas facilitou a exploração de áreas inacessíveis, fornecendo uma visão mais completa da estrutura subterrânea de Oak Island. Os irmãos Lagina também trabalharam com arqueólogos e geólogos para entender melhor a formação geológica da ilha e como isso poderia ter influenciado na criação do Poço de Dinheiro e outros túneis. Esses estudos revelaram que a ilha tem uma composição única, que poderia ter facilitado a construção das armadilhas de inundação e outras estruturas subterrâneas. Apesar dos avanços tecnológicos e das descobertas, a busca pelo tesouro na Oak Island continua sendo um desafio. Cada nova técnica e ferramenta utilizada traz novas pistas, mas também levanta novas perguntas. A história da ilha é complexa e cheia de enigmas, e cada descoberta leva a mais teorias e especulações sobre o que realmente se esconde sob sua superfície. Número 8. As conexões internacionais. A Oak Island não só atraiu a atenção de caçadores de tesouros locais, mas também de exploradores e pesquisadores de todo o mundo. A presença de artefatos de diferentes épocas e culturas sugere que a ilha tem sido um ponto de interesse internacional por séculos. Desde moedas espanholas até inscrições romanas e objetos templários, cada descoberta adiciona uma nova camada de complexidade ao mistério da Oak Island. Os irmãos Lagina colaboraram com especialistas internacionais para analisar e autenticar os artefatos encontrados. Esses especialistas trouxeram perspectivas valiosas e ajudaram a traçar possíveis conexões entre a Oak Island e outros locais históricos de interesse. Por exemplo, a descoberta de uma espada cerimonial romana levou a investigações sobre a possível presença dos romanos na América do Norte, muito antes da chegada de Cristóvão Colombo. Outra conexão internacional intrigante é a teoria de que os tesouros da Oak Island poderiam estar relacionados com as joias perdidas de Maria Antonieta. Segundo a lenda, essas joias são as que mais se perderam na história. Foram escondidas na ilha por uma dama de companhia que fugiu de Paris durante a Revolução Francesa. Embora essa teoria não tenha sido comprovada, ela adiciona um elemento romântico e dramático à busca pelo tesouro. As conexões internacionais também sugerem que a Oak Island poderia ter sido um ponto estratégico nas rotas de comércio e exploração antigas. A possibilidade de diferentes culturas e civilizações terem deixado a sua marca na ilha reforça a ideia de que a sua história é muito mais rica e diversificada do que se pensava inicialmente. Cada nova descoberta internacional traz mais uma peça para o quebra-cabeça, aproximando os exploradores um passo mais da solução do mistério. Número 9. Os desafios e as controvérsias da exploração. A busca pelo tesouro na Oak Island não tem sido isenta de controvérsias e desafios. Ao longo dos anos, houve numerosos debates sobre a legitimidade de algumas das descobertas e teorias apresentadas. Alguns críticos argumentam que muitas das descobertas foram exageradas ou mal interpretadas, e que a busca pelo tesouro é mais uma lenda do que uma realidade. Além disso, a exploração da ilha enfrentou desafios legais e financeiros. A escavação e os direitos de propriedade têm sido uma fonte de disputa e muitos caçadores de tesouros abandonaram a busca. Devido à falta de fundos ou a conflitos legais, os irmãos Lagina, no entanto, perseveraram, enfrentando esses obstáculos com determinação e recursos próprios. A segurança também tem sido uma preocupação constante. As armadilhas de inundação e as condições perigosas do Poço do Dinheiro já cobraram várias vidas e colocaram em risco muitos outros. Os Lagina tomaram medidas para garantir a segurança de sua equipe, utilizando tecnologia avançada e procedimentos de segurança rigorosos. No entanto, o risco está sempre presente e cada nova expedição é realizada com a consciência dos perigos envolvidos.
Apesar desses desafios, a busca pelo tesouro na Oak Island continua a capturar a imaginação do público e atrair novos exploradores. A combinação de mistério, história e aventura é irresistível para muitos. E cada nova descoberta, por menor que seja, renova a esperança de que o tesouro final será encontrado algum dia. Número 10. A esperança de uma descoberta final. A busca pelo tesouro na Oak Island tem sido uma saga de mais de 200 anos, cheia de reviravoltas e surpresas. Cada geração de caçadores de tesouros trouxe novas técnicas e teorias, aproximando-se um pouco mais da solução do mistério. Os irmãos Lagina, com sua paixão e recursos, levaram a busca a novos patamares. Combinando tecnologia moderna com um profundo respeito pela história da ilha. À medida que se aprofundam mais nos segredos da Oak Island, os Lagina e sua equipe continuam descobrindo artefatos e pistas que podem levar à descoberta. A possibilidade de encontrar um tesouro imenso ou uma relíquia histórica significativa continua sendo um poderoso motivador. Cada nova escavação é uma oportunidade para revelar um novo fragmento do mistério e se aproximar um passo mais da verdade. A história da Oak Island é uma mistura de lenda e realidade, de esperança e desilusão. Mas para os irmãos Lagina e muitos outros, a busca é mais do que uma simples caça ao tesouro. É uma missão para descobrir a verdade e preservar a história. A esperança de uma descoberta final. De uma descoberta que poderia mudar nossa compreensão da história. Ainda está vivo. Enquanto os irmãos Lagina continuam sua busca, o mundo observa com expectativa. Cada novo episódio, cada nova escavação, nos aproxima um pouco mais da solução do mistério da Oak Island. A pergunta continua sendo: que segredo se esconde nesta ilha enigmática? Será que o tesouro, que tem escapado a tantos por séculos, finalmente será revelado? Só o tempo dirá, mas até lá a busca continua. Mantenha viva a curiosidade e junte-se a nós em futuras explorações. Até a próxima, aventureiros!